Esse vídeo é pra ti que sente que a vida desmoronou, que sente que não consegue mais controlar nada na sua vida. Parece que foi tirado de ti qualquer senso ou qualquer mínimo controle, qualquer mínima sensação de controle que possa existir foi tirada de você. E nesse momento você se sente desamparado, você se sente triste, você não sabe mais a quem recorrer, você não sabe mais por onde começar. Esse talvez seja o maior problema que enfrentamos quando parece que a vida desmorona, né? A gente não sabe qual. Vem problemas de tudo quanto é lado. Vem problema de frente, problema de lado, vem problema do outro lado, vem problema por trás, vem problema de cima, vem problema de baixo, vem problema de todos os lugares possíveis. E nesse momento a gente fica se questionando e fica com muito medo de por onde começar. E a procrastinação, e muitas vezes procrastinamos essa mudança de vida, porque a procrastinação tem como base, né? Um princípio muito claro que é: quanto maior for o problema, quanto maior for a montanha, mais difícil para a gente é começar. E hoje eu quero te mostrar, em 10 passos simples, como você pode recuperar o controle da sua vida, como você pode organizar a sua vida, como você pode de fato colocar a sua vida em ordem, mesmo que nesse momento você não veja perspectiva e você não veja a luz no fim do túnel. O primeiro passo que eu quero trazer para vocês, eu tenho todos eles anotados aqui no meu caderno para não esquecer nenhum, tá? É organizar os seus valores. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui que a gente não deve começar por metas, a gente deve começar com valores, aquilo que a gente de fato valoriza. Então, ao longo de todo esse vídeo, eu quero que vocês peguem de fato um papel e uma caneta e anotem o que eu vou falar, porque se vocês só ouvirem, a chance de absorver esse conteúdo e a chance, na verdade, de vocês esquecerem esse conteúdo ou uma parte importante dele se torna muito grande. Então, pega um papel, pega uma caneta e presta atenção no que eu vou falar. O primeiro passo é os seus valores. Gente, quando a gente começa por objetivos, a gente começa com basicamente construindo uma montanha e um castelo de areia, ou construindo um castelo na areia. Qualquer vento leva, porque os objetivos, quando construídos sem uma base sólida por trás e um motivo que explica por que você quer alcançar aquele objetivo, é um objetivo que, na verdade, ele pode não ser seu. Se você perguntar para alguém que está fazendo faculdade de medicina se todos eles querem ser médicos por objetivo, sim, é o objetivo deles. Eles estão numa faculdade de medicina. Mas a questão é, será que realmente eles querem? Compactua com os valores de vida dele? Com aquilo que de fato eles querem construir para a vida deles? Ou muitos deles estão ali por uma pressão social? O que eu quero te convidar a fazer é esquecer um pouco, e por mais que isso seja difícil, eu sei que a gente nunca vai poder se ausentar ou se distanciar de uma pressão social, ela sempre vai existir enquanto estivermos vivos, mas eu quero que você, de fato, tente o máximo possível escrever uma lista de 5 valores principais que fazem mais sentido para você. É liberdade? É autonomia? É buscar conhecimento? É uma vida organizada? É segurança? Vocês percebem que eu falei dois, né? Segurança e liberdade. A pessoa que tem esses dois já é uma pessoa que vai ter uma vida atrapalhada por si só. Se ela valoriza a segurança e valoriza a liberdade, talvez ela tenha problemas. Então é por isso que é importante que a gente liste os nossos valores principais, aquilo que a gente mais busca para nossa vida, porque a partir deles eu posso traçar objetivos. Tudo bem, meu objetivo principal talvez seja a liberdade. O que eu posso fazer para me gerar mais liberdade? Talvez o meu objetivo no curto prazo seja buscar uma nova fonte de renda para que daqui a pouco tempo, ou no médio prazo, eu consiga pedir demissão do meu emprego e viver uma vida mais compactuada com aquilo que eu desejo. Percebem? O objetivo nasceu de um valor, e não um valor nasce de um objetivo. Primeiro a gente descobre quem nós somos, os nossos valores principais, e principalmente se você estiver perdido, nesse momento você tem uma grande chance de não saber mais quais são os seus valores. Senta em um momento contigo mesmo, anota quais são os seus valores principais. Esse é o passo número 1. O passo número 2, autorresponsabilidade. Gente, o principal responsável sempre por tudo que acontece na nossa vida somos nós. Dói falar isso? É claro que dói. Pedro, mas não tenho culpa se meu chefe me demitiu. Pedro, mas eu não tenho culpa se minha mulher me largou. Pedro, eu não tenho culpa se surgiu uma doença que me incapacitou de fazer as minhas coisas. Sim, talvez o que acontece contigo não seja culpa tua, deixa eu me corrigir. Mas a maneira como você lida com isso é responsabilidade sua. Se alguma pessoa te traiu, responsabilidade dela. O que você vai fazer a partir disso? Se a partir do segundo dia você ainda permitir que isso destrua a sua vida, aí sim a culpa é sua. A responsabilidade. Eu não gosto de usar culpa, tá?
me perdoem, a responsabilidade é tua. Se você foi demitido, talvez a responsabilidade seja da pessoa que te demitiu, mas a partir do segundo dia, o que você vai fazer por isso, com isso, se você vai se afundar em uma depressão, ou se você vai levantar a cabeça e buscar um novo emprego que talvez seja inclusive muito melhor para você, é responsabilidade sua. Assumir a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida ao mesmo tempo é a coisa mais importante e a mais difícil que a gente pode fazer. Porque quando nós assumimos esse papel de responsabilidade, a gente para de terceirizar as culpas e começa a olhar muito mais para aquilo que a gente pode fazer. E aí a gente faz muito mais claramente uma divisão de papéis. Presta atenção nesse termo, divisão de papéis. Você nunca vai controlar a maneira como as pessoas te tratam, você nunca vai controlar a maneira como o seu chefe fala contigo. Você nunca vai controlar, muitas vezes, a resposta de um cliente. Por mais que existam gurus de vendas que dizem que conseguem controlar e forçar um cliente a comprar com você, não. A responsabilidade, a resposta sempre vai depender dele. A gente pode ser muito mais assertivo numa trajetória de vendas e induzir, no bom sentido, o cliente a comprar. Mas a resposta sempre vai depender dele. Tudo bem? Parênteses. O que eu quero dizer é que você não controla o externo. Você precisa aprender a controlar ou pelo menos se responsabilizar pela sua reação ao que acontece. E essa autorresponsabilidade é libertadora porque você sabe que pode deitar com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que você tem essa separação de tarefas. Se alguém te traiu, é óbvio que dói. Eu jamais vou ser o cara que vou dizer que não é para sentir dor pelo que os outros fazem contigo. É claro que dói. E provavelmente seja uma das piores dores que existem. Mas a tua consciência tem que estar tranquila porque você não fez nada de errado. Foi outra pessoa que errou contigo. E assumir a responsabilidade por aquilo que você faz a partir de um fato é muito importante, principalmente nesse momento que você se sente perdido. Então, assumir a responsabilidade é, ao mesmo tempo, entender que eu me coloquei aqui e também entender que só eu posso me tirar daqui. Se você se sente perdido, entenda. A resposta para sair disso está nas suas mãos, com as estratégias certas e, principalmente, seguindo esse passo a passo que eu vou trazer aqui. O terceiro ponto, ambiente organizado. Se você se sente perdido, o seu ambiente não pode refletir isso. Muitas vezes, o externo facilita muito a organização do interno. Presta atenção. Muitas vezes, o externo organizado facilita muito a organização interna. Se você se sente perdido, você não pode sentar para trabalhar em uma mesa desorganizada. Se você se sente perdido, arrume, por mais fútil que isso possa parecer, arrume a sua cama, deixe o seu apartamento organizado, deixe as suas coisas no ambiente externo organizado, não jogue tudo pro alto. A gente tem uma tendência muito grande de quando a gente se sente mal, se sente para baixo, se sente perdido, a gente começa a jogar tudo para tudo quanto é lugar e fala, quando eu estiver bem eu lido com isso. Mas você só vai conseguir se sentir um pouco mais capaz quando você lidar com o seu ambiente externo. Então, assim que terminar esse vídeo, olha ao seu redor e perceba, o meu ambiente está organizado? Como é que eu vou me sentir organizado internamente se eu olho e tem uma pilha de roupas, a minha cama está desorganizada, eu vou na cozinha, tem um monte de louça para lavar que faz 2 dias que eu não lavo, chego para trabalhar, a minha mesa tem 500 papéis que eu nem sei mais por que eu tenho esses papéis na minha mesa, o meu WhatsApp tem um monte de mensagem não lida, o meu e-mail faz 2 meses que eu não acesso. Ou seja, a sua vida externa está totalmente desorganizada. E fazer e organizar isso é simples, mas precisa ser de maneira recorrente. Então, organize o seu ambiente externo. Ele vai te trazer uma sensação boa e pouco a pouco, obviamente, você vai precisar organizar o ambiente interno depois, eu vou falar sobre isso. Mas organizar o ambiente externo é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam. Não espere ficar bem para organizar o seu ambiente. Organize seu ambiente e muitas vezes você vai se sentir melhor. Quarto ponto, anote tudo. Quanto mais os problemas ficarem na sua cabeça, maiores eles vão parecer. De novo, quanto mais os problemas ficarem na sua cabeça, maiores eles vão parecer. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente anota e passa para o papel os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente percebe que eles não são tão grandes assim. Ou pelo menos a gente consegue ter um controle maior sobre eles. Pode ser que na tua cabeça agora esteja passando 15 problemas diferentes. Se você passar esses 15 problemas para uma caneta, para um papel e uma caneta, você vai perceber que eles se tornam mais claros. E você percebe, nossa,
Talvez eu esteja supervalorizando o problema que eu estou vivendo. Mas tire da sua cabeça aquilo que te preocupa. Coloque em um papel. E a partir do papel você vai conseguir organizar melhor a sua lista de prioridade e qual problema você prefere atacar primeiro. Percebe? Uma vida em ordem é uma vida em que eu consigo colocar pelo menos o que está em desordem. Você não vai conseguir colocar sua vida em ordem se você nem entender o que está em desordem. Você me fala, mas eu tô cheio de problema. Tudo bem, me lista os 10 problemas que estão na sua cabeça. Ah, eu não sei. Então que problemas são esses que você não sabe nem citar? Então escreve, você vai perceber, primeiro, que você tem muito menos problemas que parece, que você está supervalorizando eles, e segundo, vai te dar um senso de controle maior sobre esses problemas. Quinto passo, perdão, cuidar do básico. Essa é outra coisa que a gente tem uma tendência muito grande de fazer quando nós nos sentimos mal. A primeira coisa que a gente faz quando está numa semana ruim é abrir mão do exercício físico. Depois a gente abre mão do sono. A gente resolve comer qualquer coisa, a gente não lê mais, a gente resolve tratar mal as pessoas ao nosso redor porque a gente se sente no direito, porque eu tô mal, né? Se eu tô mal, eu posso tratar o amiguinho mal. Ou seja, a gente abre mão de todas as coisas básicas do ser humano que nos fazem melhor. Ou seja, a gente entra num ciclo. Eu fico mal, eu abro mão do básico cada vez mais, fico pior, abro mão cada vez mais do básico, fico pior, e aí eu entro nessa rodinha que vai pouco a pouco minando a minha capacidade de sair desse problema. Se você se sente mal, mantenha o básico. Pedro, eu não sinto motivação para ir treinar. Você é um adulto. Me desculpa, você é um adulto. Você não vai treinar porque é legal. Você vai treinar porque vai te fazer melhor. Pedro, mas eu não sinto motivação para comer bem. Você é um adulto. Você não come bem porque é legal, você come bem porque vai te fazer melhor. Pedro, mas eu não sinto motivação para dormir porque a minha única alegria é ver um Netflix até tarde da noite e aí eu acabo dormindo pouco e no outro dia eu fico com sono. De novo, você é um adulto. Você não vai dormir cedo ou dormir bem porque é legal. Vai porque isso vai aumentar a tua capacidade de lidar e sair desse problema. Abrir mão do básico é o maior tiro no pé que a gente faz quando nos sentimos mal, porque é justamente o básico que vai fazer com que esse problema não se torne tão grande. Quanto mais eu abro mão dos básicos para mim, mais encafurnado, nem sei se existe essa palavra, mas mais afundado nesse problema eu me sinto. Então, não abrir mão do básico é um passo fundamental. Sexto, rotina. Está muito atrelado ao quinto passo, tá? Mas a rotina, basicamente, ela te dá um senso de previsibilidade. Quando você está sentindo que sua vida está um caos, quanto mais previsibilidade você conseguir adotar na sua rotina, melhor você vai se sentir. Porque sua vida já está difícil, você já está num caos, você já não sabe mais se você vai continuar no emprego ou não vai, se o seu relacionamento vai continuar ou não vai, se você vai conseguir pagar as dívidas ou não vai. Sua vida está toda bagunçada. E aí você resolve bagunçar o resto que depende de você, que é a sua rotina. Então, quando a tua vida estiver bagunçada, quando a sua vida estiver bagunçada, às vezes eu não controlo o meu sotaque gaúcho, você precisa entender que eu preciso trazer um pouco de previsibilidade. Quanto mais rotina eu conseguir colocar em momentos difíceis na minha vida, melhor eu vou me sentir. Eu já falei isso para vocês várias vezes, a rotina nada mais é do que limitar a sua tomada de decisão, no melhor sentido possível. Ou seja, quanto mais rotina você tem, mais previsibilidade você tem e mais você poupa a energia do seu cérebro que ele não precisa tomar decisões. Se o seu cérebro precisa todos os dias pensar que horas vai acordar, que horas vai treinar, que horas vai comer, que horas vai trabalhar, que horas vai passear com o cachorro, todo dia uma decisão diferente, você vai cansando o seu cérebro. A rotina serve para automatizar todas essas partes que merecem ser automatizadas e aí você tem mais energia para lidar com os verdadeiros problemas, que é como eu vou sair ou como eu vou organizar a minha vida. Percebem? Vocês percebem que a vida em ordem, e eu não falei aqui em nenhum momento de resolver um único problema, ou seja, pegar o problema que mais dói e resolver ele. O que eu tô falando aqui é como organizar a sua vida de forma que você consiga, com a sua capacidade retomada, corrigir os problemas. Primeiro você organiza o interno, primeiro você se organiza, depois você resolve os seus problemas. Por quê? Ter uma rotina, cuidar do básico, organizar o seu ambiente,
Que mais? Anotar os seus problemas, assumir a responsabilidade, saber os seus valores e todos os passos que eu vou dizer ainda, eles vão te deixar mais forte e mais capacitado para resolver os problemas que hoje parecem impossíveis. Mas só parecem impossíveis porque você está se dando um tiro no pé. Parece impossível porque você dorme pouco, porque você está estressado, porque você não treina, porque você come de qualquer jeito, porque você não assume a responsabilidade, porque você não passa os problemas para o papel, porque você trabalha em uma mesa completamente desorganizada, porque o seu quarto está um lixo. Percebem? Te organiza primeiro. Organizar a vida basicamente é entender os pontos principais e colocá-los em ordem. Outro ponto, dizer não. Dizer não é o maior ato de maturidade e coragem que a gente pode ter para nossa vida. A gente nunca vai poder assumir a responsabilidade, ou melhor dizendo, vou me corrigir. Quando alguém te convida para fazer alguma coisa e você aceita porque você não quer ser socialmente visto socialmente errado, ou que as pessoas não te julguem, ou que as pessoas não te critiquem, ou não fiquem brabas contigo, que você tem medo da opinião dos outros, você assume uma responsabilidade que não é sua. Presta atenção. As pessoas que ficam brabas com você porque você disse não e foi educado. Dizer não quer dizer que a gente precisa ser mal educado, mas se você disse não com educação, explicou os seus pontos e a pessoa escolheu ficar braba, o problema é dela. Se tem uma pessoa perto de você que ficou braba porque você recusou alguma coisa, deu o seu ponto de vista, foi educado, não cortou relações, foi educado, disse não, e essa pessoa escolheu ficar braba com você e cortar relações contigo, foi um livramento. Desculpa, se as pessoas estão do seu lado só porque você diz sim a tudo que elas fazem, elas não estão do teu lado porque elas gostam de ti. As pessoas que mais vão ficar chateadas com você quando você aprender a dizer não são justamente as pessoas que você menos tem que ter por perto. Ponto. Dizer não é um ato de coragem, é um ato de maturidade, principalmente quando você precisa organizar a sua vida. Porque para organizar na sua vida, a gente vai ter que recusar um monte de coisa. Não existe maneira fácil de organizar uma vida bagunçada. Existem estratégias, sim, mas para organizar a nossa vida, a gente vai precisar dizer não para um monte de coisa. E, de novo, dizer não é ato de maturidade, ato de coragem, e dizer não, acima de tudo, é um filtro, porque você filtra exatamente as pessoas que precisam estar contigo. A pessoa pode ficar chateada? Pode. Todos nós já ficamos chateados quando algum amigo recusou alguma coisa que a gente propôs, ou algum familiar, mas se ela escolher te afastar, se ela ficar brava por muito tempo, é um filtro. Talvez ela, de fato, precisasse sair da sua vida. Oitavo, controlar os estímulos. Sua vida está bagunçada, você não sabe por onde começar e antes das 8 da manhã você já assistiu 10 Reels, 8 vídeos no YouTube, 55 TikToks sobre 50 assuntos diferentes. Olha a quantidade de estímulo que você colocou na sua cabeça, como você pretende ter a capacidade mental de tomar boas decisões se você não fica 10 segundos pensando. Você vive e nós vivemos, eu me coloco nesse bolo, nós, enquanto sociedade, não estamos permitindo um minuto de tédio. O elevador está no 8º andar, eu estou no 4º. Para esperar o elevador descer 4 andares, que demora, sem brincadeira, 15 segundos, eu pego meu celular. Sentei na sala de espera de um dentista. Quem conseguiu já ficar na sala de espera de um dentista sem pegar o celular? Qual foi a última vez que você fez isso? Se você for o dentista, né? Eu espero que você vá. Qual foi a última vez que você se permitiu ter tédio? Qual foi a última vez que você tomou café da manhã sem o celular? Qual foi a última vez que você pegou o celular só quando você chegou no trabalho? Ou pelo menos um pouco antes de chegar ao trabalho, mas quando você já estava arrumado para ir trabalhar. Só que pouco a pouco isso vai minando a nossa capacidade, porque a gente está sempre preenchendo e dando estímulo para nossa cabeça e estímulos ruins. Você precisa se dar tempo para respirar. Então, tome muito cuidado com seus estímulos. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer agora, de manhã, quando eu acordo às 5, eu leio, não pego o celular, tá? Só desligo o despertador. Eu leio, não pego o celular, me arrumo, treino, não pego o celular, tomo café da manhã e aí eu gravo. Daí para gravar eu preciso do celular, obviamente, né? Eu gravo um Reels. O que eu quero dizer para vocês é que quanto mais a gente... E vocês não têm noção da paz que isso me gera. Porque eu sinto que as pessoas não me alcançam. É uma sensação muito boa saber que por mais o mundo pode ter despencado, mas naquele horário é o meu. Depois eu fico sabendo se o mundo despencou ou não. E se for realmente urgente, vai chegar até mim. Então não precisa ter medo de perder alguma coisa. Se dê
tempo e controle os seus estímulos. 9. Criação de hábitos. Quais são os hábitos que você precisa criar para sair desse problema? Você precisa criar o hábito de estudar mais, de trabalhar melhor, de ser mais produtivo, de tomar melhores decisões. Quais são os hábitos que você precisa criar? Porque se engana, eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? A nossa vida não dá saltos. Tudo de bom que acontece na nossa vida, ou tudo de ruim que acontece na nossa vida, é basicamente a nossa, ou vem basicamente da nossa capacidade de criar comportamentos automáticos repetitivos. Esses são hábitos. Se você tem uma vida bagunçada, é porque seus hábitos são ruins. Se você tem uma boa vida, é porque seus hábitos são bons. Revise os seus hábitos. O que você faz de maneira automática? É tomar café da manhã com o celular? É ficar scrollando a tela do Instagram 2 horas antes de dormir, quando você poderia ou descansar, dormir mais cedo, ou usar esse tempo para fazer alguma coisa de fato melhor para você? Não ser produtivo, não trabalhar, não necessariamente isso. Talvez até seja, mas não necessariamente isso. Mas ler um livro, ficar com as pessoas que você ama, fugir um pouco dessa hiperestimulação que a gente vive. Muitas vezes a nossa vida bagunçada nem é tão bagunçada assim, é só que você não se dá tempo para respirar. E 10 e último, revisão semanal. Se você tem a vida bagunçada, revise a sua semana. Porque talvez o hábito de não revisar a sua semana foi justamente o que te levou até esse patamar. Quando nós revisamos a nossa semana, a gente percebe um problema muito antes dele se tornar um grande problema. Já contei essa história para vocês. Pense nos problemas da nossa vida, na maioria deles, como se fosse uma caixinha desse tamanho, tá? Pensa num monstro que tem esse tamanho da caixinha do fone aqui. Está no seu quarto, você abre a porta um dia, o problema é desse tamanho. Aí você, o problema é muito pequeno, nem tô afim de resolver ele agora, nem precisa, nem tá me incomodando. Essa caixinha, tudo bem. Eu passo por ela, eu falo, meu Deus, é um mini problema. Uma hora eu resolvo ele. Passa 2 semanas, você abre a porta do quarto, essa caixinha já tá maior. Passa um mês, essa caixinha cresceu. Passa um ano, essa caixinha tá maior que você. Passa 2 anos, essa caixinha se tornou tão grande que você não vai ter como ignorar e nem vai conseguir fechar a porta do quarto. Ou seja, ela vai extrapolar para todas as áreas da sua vida. Os nossos problemas são assim. E sabe qual é o hábito melhor para resolver problemas? Revisar a sua semana. O que deu certo na semana anterior? O que eu quero repetir na próxima semana? O que eu não quero repetir na próxima semana? Só que a gente não se dá esse tempo. A gente acha que é perda de tempo revisar uma semana porque eu preciso trabalhar, né? O mundo é de quem faz. Não, galera. O mundo é de quem pensa e faz. Se você só pensa, você é um procrastinador. Se você só faz, você tem uma execução burra. O mundo é de quem pensa e faz. E se você só vai conseguir fazer melhor quando você entender onde fazer melhor. Então, todos esses passos que eu trouxe para você, e tudo isso que eu trouxe hoje no vídeo, na verdade é um convite que eu quero fazer para vocês para fazer o diagnóstico gratuito do meu novo projeto, né, da minha nova empresa do Instinto à Consciência, que basicamente é um diagnóstico que te ajuda a entender quais pontos da sua vida você precisa mais atenção. A nossa metodologia é baseada em 4 perguntas, que é quem sou eu, onde estou, onde quero chegar e como chegar lá. E esse diagnóstico, que são 12 perguntas, 3 para cada um dos tópicos, te ajuda a entender em qual desses pontos você precisa dar mais atenção. E talvez seja isso que você precisa, além desses 10 passos para organizar a sua vida. Então aqui na descrição está o link do diagnóstico gratuito para você ver e entender um pouco melhor como você está saindo e qual ponto você precisa atacar primeiro. Então galera, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido para vocês, curta, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que precisam organizar a vida, colocar a vida em ordem, e esses 10 passos que são organizar os valores, autorresponsabilidade, ambiente organizado, anotar tudo, cuidar do básico, ter uma rotina, aprender a dizer não, controlar os estímulos, ter hábitos melhores e revisar a semana, ou revisar a sua vida semanalmente, fazer uma revisão semanal, são 10 passos que vão te ajudar com certeza a entender um pouco melhor esse teu momento e sentir um pouco mais de tranquilidade e previsibilidade para corrigir a sua vida e colocar ela em ordem, tá bom? Muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.